Se você é baixinha, provavelmente você já passou por isso. Você experimenta o look e parece que a roupa está usando você e não você usando a roupa. O blazer parece enorme, o tênis parece pesado demais. A sensação é que tem alguma coisa estranha naquele look, mesmo as peças sendo muito bonitas. Eu tenho 1,55 de altura e por anos eu tive dificuldade de entender o que realmente funcionava e o que não funcionava para mim. E é por isso que hoje eu vou compartilhar com você algumas estratégias que de fato fizeram com que eu tivesse hoje uma imagem mais elegante, mais harmônica e mais proporcional. Então eu vou trazer algumas estratégias para você se vestir com elegância, sendo uma mulher baixinha. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, eu sou estrategista de marca pessoal e de imagem, e a minha missão aqui nesse canal é ajudar mulheres a comunicarem o seu valor como mulher e profissional, para assim ocupar o seu espaço, seja no seu lar, seja no ambiente profissional, com personalidade e elegância. O nosso objetivo enquanto mulheres baixinhas não é necessariamente querer ser uma mulher alta. Até porque assim, eu não sei você, mas eu amo ser baixinha. Eu acho um charme ser baixinha. Então o problema não é ser baixinha. Eu gosto de ser baixinha, eu realmente acho charmoso. O problema é encontrar as roupas, né, que nos servem. Nós temos uma dificuldade muitas vezes enorme de encontrar roupas que se ajustem bem ali no nosso corpo, né, que não fiquem desproporcionais, que não fiquem largas demais, e também de entender o que de fato funciona para a nossa própria estrutura. Então, o nosso objetivo muitas vezes não é parecer alta, não é querer ser alta, mas sim parecer mais bonita e harmônica dentro da nossa própria estrutura. Então, existe algo que toda mulher baixinha precisa considerar, que é a proporção. Porque elegância não é sobre altura, é sobre harmonia, é sobre ordem, é sobre adequação, é sobre escolhas assertivas, inclusive na sua imagem. Então, muitas vezes o problema não está na roupa, está no tamanho dessa roupa, dessa peça para a sua estrutura. Está no volume dessa peça, no comprimento, nas proporções. E quando você entende isso, tudo muda. E é por isso que eu decidi trazer aqui as estratégias que mais funcionaram para mim. A mulher elegante, ela não tenta parecer outra pessoa, ela aprende a valorizar a estrutura que ela tem. Então, sem mais delongas, vamos à primeira estratégia que você, enquanto uma mulher baixinha, pode usar para ficar mais harmônica, mais bonita e mais elegante. E a primeira estratégia é usar roupas ajustadas ao seu corpo. Então, evitar aquelas roupas muito largas, aquele estilo oversize, por exemplo, né? Aquela modelagem, na verdade, oversize. Porque quando uma mulher baixinha usa esse tipo de peça, fica muito desproporcional, não fica harmônico, já que a harmonia é a repetição de uma forma, é repetir aquilo que já existe em você. E aí, se você tem uma estrutura, uma estatura menor e você usa uma peça muito ampla, muito grande, isso vai ficar desarmônico, não vai gerar uma harmonia visual, porque não está repetindo algo que já está ali, muito pelo contrário, nesse caso está contrastando muito. Então pode parecer até uma imagem de desleixo, ou que você pegou da sua mãe emprestada essa blusa, entende? Então assim, de fato não fica harmônico uma peça muito larga em uma mulher baixinha. Isso não quer dizer que você nunca pode usar. Se você ama esse tipo de peça, gosta muito, tudo bem, você usa, não tem problema. A questão aqui é sobre o que fica mais harmônico ou não. Então agora você sabe que não fica tão harmônico. O que não quer dizer que você não possa usar, como eu disse. Eu, por exemplo, eventualmente, muito raramente eu uso, mas eu uso. Então, por exemplo, quando eu uso, eu faço o quê? Eu coloco um blazer oversize, então eu coloco um short em vez de uma calça, para que eu não me perca dentro do meu look. Senão vai parecer, mais uma vez, que a roupa está me vestindo e não que eu estou usando a roupa. Então eu coloco uma peça mais curta, que é um short, obviamente não curto demais, né? Mas um short de alfaiataria que mostre um pouco as pernas, para que assim equilibre, né? Traga aí um equilíbrio, uma harmonia e uma proporção mais adequada para a imagem. Então um blazer mais ajustado no seu corpo, ele vai ficar muito mais harmônico e vai te deixar muito mais elegante. Inclusive aqueles blazers mais curtos, tipo um blazer cropped, também fica muito elegante em uma mulher baixinha. Então, muitas vezes, não é a peça em si, essa peça não é elegante, para quem não é elegante, né? Porque existem algumas peças que ficam, sim, até vulgares em uma mulher
dependendo do tipo de corpo dela, e em outras já não fica. Por exemplo, uma mulher baixinha, ela sustenta bem um short mostrando as pernas. Não vai ficar vulgar. Claro, como eu falei, um short que não seja curto e exagerado, mas um short ali de alfaiataria, ela sustenta bem, não fica vulgar. Mas se for uma mulher muito alta, que tem a perna muito longa, não é que fica vulgar também, mas não fica tão harmônico, justamente porque ela é mais alongada e aquilo que é mais alongado vai ficar mais harmônico nela. Então, nesse caso, uma bermuda pode ficar mais harmônica porque é um pouco mais longa, uma calça, uma saia midi mais longa. Então, é sobre repetição. Quando a mulher baixinha, ela repete as formas do corpo dela, ela fica mais harmônica. Então, quando ela usa um blazer mais ajustado, uma blusa mais ajustada, vai ficar mais harmônico do que aquela peça muito ampla. A mesma coisa uma calça. Uma calça mais ajustada vai ficar mais elegante, mais harmônica do que uma calça muito larga, vai ficar over para essa mulher. Agora veja, quando eu falo uma peça ajustada, eu não estou falando de uma peça colada, embalada a vácuo. Pelo amor de Deus, não é sobre isso. É uma peça ajustada que acompanha o seu corpo, que não é folgada demais e nem apertada demais, mas uma peça ali confortável para você, que fica realmente sob medida para você. Essa é a peça que te torna uma mulher mais elegante. Segunda estratégia, que também favorece as mulheres mais baixinhas, é apostar em peças com cintura alta. Então a calça cintura alta, o short cintura alta, a saia cintura alta também. Hoje eu praticamente não tenho nenhuma peça cintura baixa. Todas as minhas peças são cintura alta. Justamente porque quando você marca a cintura, você também está valorizando, está ali se adequando à sua silhueta. Isso cria uma divisão visual mais equilibrada e ajuda a alongar as suas pernas. Então traz essa harmonia e essa proporção também para a sua imagem. Então aposte em peças com cintura alta. Terceira estratégia, essa aqui é muito interessante. Eu lembro quando eu descobri essa estratégia, minha cabeça fez, uau, faz todo sentido. Que é mostrar um pouco mais de pele. Claro, aqui eu não estou falando de você ficar expondo o seu corpo demais, não é sobre isso. Mas veja só a diferença. Quando você usa uma camisa, né, com a manga longa até aqui embaixo, olha que diferença que faz. Parece que eu fui engolida pela blusa, né? Parece que falta alguma coisa, que não tá harmônico, não tá proporcional. Agora veja quando eu puxo as mangas e mostro um pouco mais de pele. Tá vendo? Eu não tô aqui expondo muito do meu corpo, não é sobre isso. Mas eu estou mostrando aqui um pouco mais de pele dos meus braços, das minhas mãos. E isso aqui também dá uma alongada. Quanto mais pele à mostra, maior é a sensação de continuidade da silhueta. Então, dobrar as mangas, mostrar os punhos, mostrar os tornozelos, mostrar as panturrilhas, né? Quando você usa ali uma saia ou um short, também deixa você um pouco mais alongada. Até o decote aqui, quando você mostra um pouco de pele, aqui também parece mais alongada do que quando eu fecho aqui a minha gola. Veja que parece, né, que eu estou sendo, mais uma vez, engolida pela roupa. Veja que tem menos pele à mostra e dá uma sensação de descontinuidade visual e de menor proporção. Mas quando eu abro aqui essa gola, já dá uma sensação de continuidade visual, de maior continuidade, de mais pele à mostra. Então, dá essa sensação de um alongamento natural. Quarta estratégia, essa aqui eu já falei aqui antes em outros vídeos. Algumas pessoas discordaram, mas não é minha opinião, é percepção, é fato, que é evitar sapatos desproporcionais. Jaine, como assim? Aqueles sapatos tratorados, sabe, que são pesados na imagem, tênis muito volumosos e até papetes também muito pesadas, que eu até mostrei aqui uma papete que eu tenho no vídeo de peças que eu me arrependi de ter comprado, e aí foi muito polêmico, essa papete foi polêmica, enfim, se você não assistiu o vídeo é esse aqui, mas a questão é justamente essa, eu trouxe, né, falando que eu não usava muito a papete, apesar de ainda usar eventualmente, eu provei, mostrei fotos, mas eu não uso muito justamente porque ela é pesada demais no meu visual, ela fica desproporcional na minha imagem. Então esses sapatos mais pesados, né, que tem um visual mais pesado, uma estrutura maior, eles trazem essa desproporção para a mulher que é mais baixinha. Então é como se o foco fosse todo para o pé, fosse todo para aquela peça e chegasse primeiro do que ela. E a elegância não preza por isso, pelo contrário, a elegância
ela preza que você chegue primeiro e não a sua peça e não o seu sapato. Mais uma vez, isso não quer dizer que você nunca pode usar um sapato assim se você gosta. Se você gosta, você faz como você quiser, cada um usa o que quer, mas essa não é a opção que traz mais harmonia para uma mulher baixinha. E como eu falei, dá para usar algumas peças nesse vídeo também que eu trouxe, eu falei que eventualmente eu uso a minha papete, porque eu uso com estratégias que fazem com que fique mais harmônica. Eu trago mais harmonia para essa peça através de outras peças. Mas não é uma tarefa tão simples, então eu não uso muito. Inclusive, se você quiser saber também mais sobre as estratégias que eu uso, assista o vídeo que lá você vai saber. Quinta estratégia é investir em sapatos que deixam o peito do pé à mostra. E a explicação é exatamente a mesma que eu dei anteriormente, quando eu falei de mostrar um pouco mais de pele. Isso porque quando você usa um sapato que deixa o peito de pé à mostra, isso causa menos interrupção visual, né? E aparenta uma continuidade maior ali da silhueta. Então isso vai alongar visualmente, né, a sua perna e faz uma grande diferença. Isso não quer dizer que você não possa nunca usar um sapato que cubra ali o peito do pé, né, minha gente? Uma bota, um tênis, você pode sim, utilizando também de outras estratégias, como deixar a panturrilha à mostra, por exemplo, usando ali um short. Ou então, se você usa um tênis e uma calça, você pode optar por uma peça de cima um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais ajustada, não aquela coisa extremamente colada, mas quando você usa aquela peça de cima um pouco mais justa e a de baixo um pouco mais folgada, você também traz um contraste aí para sua imagem que pode ser bem interessante para a mulher baixinha. Aposte em bico fino. Então, escarpins, sapatilhas de bico fino, sandálias também mais alongadas, elas criam linhas mais elegantes e ajudam a alongar a sua silhueta. Então essa é mais uma opção, mais uma estratégia também interessante aí para a parte dos sapatos. E ainda sobre sapatos, usar também sapatos na sua cor nude, lembrando que cada mulher tem a sua cor nude, é aquela cor que mais se aproxima do seu tom de pele. Então quando você usa um sapato, uma sapatilha, enfim, na cor nude, uma sandália, ela vai também alongar visualmente a sua silhueta. Ela vai trazer essa continuidade visual para a sua imagem. Por isso, elas costumam funcionar muito bem para mulheres baixinhas. Próxima estratégia, que também é uma estratégia muito interessante, é você evitar bolsas muito grandes. A proporção não vale só para roupas, mas também para acessórios. Inclusive, a bolsa é realmente um acessório que impacta muito a sua imagem, comunica muito, porque ela ocupa ali um certo espaço no seu look, né? Então, evitar bolsas muito grandes, porque ela traz ali uma desarmonia imediata para a mulher baixinha, ela fica totalmente desproporcional e mais uma vez parece que a mulher pegou a bolsa emprestada da mãe. Então aposte em bolsas menores ou médias, não precisa ser aquela bolsa muito pequenininha também, que muitas vezes nem cabe nada, não é mesmo? Mas uma bolsa pequena a médio, ela vai ficar muito mais harmônica para você. E a última estratégia, e talvez a mais importante, é faça ajustes nas peças quando necessário. Tenha uma costureira excelente para chamar de sua. Porque esse é um dos maiores desafios que nós temos, como eu trouxe lá no início, é encontrar peças que sirvam ali pra gente, que tenham ali uma proporção adequada para o nosso corpo, que tenham um tamanho, um comprimento, uma proporção realmente harmoniosa para a nossa estrutura, para a nossa estatura. Então, quando não acontecer isso e você amou muito a peça, tem jeito, leve uma costureira, procure uma boa profissional e faça ajustes, porque por mais que pareçam pequenos ajustes, faz toda a diferença. Às vezes você pensa, mas tá só um pouquinho folgada aqui, mas quando você manda consertar, minha querida, fica ali outra coisa, outro caimento. E não existe nada mais elegante do que isso na imagem também, um caimento ali impecável. Então, uma barra ajustada, um blazer levemente ajustado, uma manga que foi encurtada, são detalhes que fazem toda a diferença e mudam completamente o caimento da peça. Ser baixinha nunca foi o problema. O segredo está em entender aquilo que valoriza a sua estrutura. Porque quando você entende isso, você deixa de lutar contra quem você é e o Criador não erra. Se ele te fez assim, você é perfeita dessa forma, você é única, você é diferente justamente por ser assim. Você começa a parar de lutar contra quem você é e começa a usar a sua imagem ao seu favor. E se você quer se vestir com mais elegância, eu preparei
mais de 140 inspirações de looks elegantes dentro do meu Guia Prático Elegante. São inspirações de looks alinhadas aos 7 estilos universais, para você comunicar elegância, sofisticação e credibilidade antes mesmo de abrir a boca. E o melhor é que ao adquirir o Guia Prático Elegante, você ainda ganha de presente um voucher especial para você aplicar lá no Clube Eleve quando as vagas abrirem. No momento, as vagas do clube estão fechadas. Para quem não conhece, o clube é um espaço, é uma assinatura anual para mulheres que desejam elevar a sua imagem, os seus hábitos, o seu posicionamento, a sua comunicação e assim ter um estilo de vida elegante. As vagas no momento estão encerradas, mas fique de olho porque elas podem abrir a qualquer momento. Possivelmente não vão abrir agora porque eu acabei de fechar a turma, mas quem sabe mês que vem, não é mesmo? E aí você poderá usar o seu voucher exclusivo se você adquirir o Guia Prático Elegante. O link do Guia Prático está aqui na descrição desse vídeo. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessas estratégias que eu trouxe hoje aqui no vídeo? Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa também o sininho das notificações para receber um alerta sempre que eu postar um vídeo novo e eu te vejo no próximo vídeo.